Olá, bom dia, seja bem-vindo a mais um A Nossa Terra, o programa produzido pela Direnor que todas as semanas dá voz àqueles que trabalham em prol da valorização da região do Tâmega e Sousa. Vai falar-lhe, nestas 2 horas de emissão, do Grupo Cultural e Desportivo de Gouveia. Vamos conhecer melhor esta coletividade marcoense que nasceu oficialmente em 1980 e que desde aí desenvolveu diversas atividades culturais e desportivas, com destaque para o rancho folclórico e para o futsal. Mas há mais, muito mais para descobrir sobre o Grupo Cultural e Desportivo de Gouveia e serão agentes desta pequena aldeia, localizada na agregada freguesia de Várzea Aliviada e Folhada, que vão dar-lhe a conhecer o que de melhor fazem e já foi feito. Faça-nos então companhia, vai ver que vai ficar maravilhado com a união que existe nesta coletividade marcoense que se tornou motivo de muitas conquistas e está na base do sucesso de muitos eventos. A Nossa Terra, o pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Esta semana, em destaque, o Grupo Cultural e Desportivo de Gouveia, no Marco de Canaveses, com o apoio Turismo Castelo de Gouveia, uma referência na área com cotação de 9,1 no Booking. Saiba tudo sobre nós em turismo-castelo-de-gouveia.negócio.site. Talho de São Lázaro e Talho da Batalha. Mais de 100 anos como referência na cidade do Porto. Faça-nos uma visita junto ao Jardim de São Lázaro ou então junto ao Teatro de São João. A Nossa Terra. Há mais de 20 anos. O gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção Direnor, aos domingos, das 10 ao meio-dia. Já vamos passar à conversa em estúdio com os nossos convidados, que são 2, mas não sem antes ouvirmos um pouco da história do Grupo Cultural e Desportivo de Gouveia. António Brandão. A 3 de julho de 1980 nasceu o Grupo Cultural e Desportivo de Gouveia. Tudo se deveu a uma cisão que houve no NATA, Núcleo de Atletismo de Taboado, que chegou a realizar 3 grandes prémios. É num deles que se estreia a campeã olímpica Fernanda Ribeiro. Da cisão do NATA nasceram, no mesmo ano, 1980, 3 coletividades. 2 em Taboado e o Grupo Cultural e Desportivo de Gouveia. Para que se erguesse o espaço que ainda hoje é sede do Grupo Cultural e Desportivo de Gouveia, ainda antes da fundação, muitos eventos foram organizados para a angariação de fundos, desde provas de motocross, festivais musicais, passagens de ano em espaços improvisados, magustos, arraiais à portuguesa, entre outras iniciativas. Mas tudo valeu a pena. Juntaram dinheiro para comprar o terreno que queriam e conseguiram adquiri-lo. Entre 20 a 30 pessoas foram então até ao notário para criar o Grupo Cultural e Desportivo de Gouveia. Foi um dia de festa, celebrado com um jantar. A sede foi construída, o campo de futsal, à época em terra, também. Ergueram-se muros, literalmente, e não foi fácil, mas conseguiu-se. O grupo foi crescendo, com os primeiros torneios realizados com o apoio de balneários improvisados, numas barraquinhas feitas em ripas de madeira. Em 2003 surge uma das mais importantes valências do Grupo Cultural e Desportivo de Gouveia, o rancho, que começou por ser infantil. O teatro, nomeadamente os entremeses, também veio colorir a parte cultural do grupo e encher o salão da sede, cujo chão chegou até a aluir uma vez, tanta era a gente interessada naquela comédia. E a prática do futsal, inicialmente muito amadora, foi-se aprimorando ao ponto de ser hoje uma das atividades mais reconhecidas. Tantas foram as conquistas do grupo ao longo do tempo. O atletismo, durante quase 10 anos, também foi dinamizado pelo Grupo Cultural e Desportivo de Gouveia, tal como alguns convívios de pesca, eventos que atualmente estão suspensos. O boletim informativo, criado por um elemento do grupo, uma pedrada no charco na altura, relatou durante anos tudo isto. Atualmente, o Grupo Cultural e Desportivo de Gouveia perdeu algumas das atividades que realizava, mas o futsal mantém-se, nomeadamente torneios organizados pela coletividade, normalmente entre março e abril. Os veteranos também têm um lugar na modalidade com uma equipa própria.
O piso é, desde meados dos anos 90, em cimento, uma conquista muito celebrada na altura. Nos tempos de hoje, todos querem mais, a relva sintética é o sonho. O rancho do Grupo Cultural e Desportivo de Gouveia é outra das valências que se mantém de pé. Esporadicamente, há lugar a torneios de sueca e de bilhar. Depois desta apresentação do Grupo Cultural e Desportivo de Gouveia, vamos passar então à conversa com os nossos convidados aqui em estúdio. Tenho comigo Ângelo Freitas, ele que é o presidente do grupo, e também Jaime Mota, o sócio número 1 e fundador. Sejam bom dia, sejam bem-vindos à nossa terra. Bom dia, obrigado. Ora, e porque o que faz sentido é seguir uma linha cronológica, vamos começar pelo início desta história, da história do Grupo Cultural e Desportivo de Gouveia. Para isso, vamos começar a conversar com Jaime Mota, que passo a apresentar. Tem 73 anos de idade, é natural de Mondim de Basto, mas reside em Gouveia desde 1976. Está aposentado, tirou na sua juventude o curso geral de Comércio na Escola Comercial e Industrial de Vila Real, trabalhou como administrativo na área da saúde e mais tarde como gestor de sistemas informáticos. É o sócio número 1 do Grupo Cultural e Desportivo de Gouveia, fundador e grande mentor da sua criação. É um apaixonado pelas novas tecnologias e pela escrita, integrando o projeto literário Terra Letras Marcoense. Sr. Jaime, é uma grande história. Vamos recuar no tempo. 3 de julho de 1980 é a data da fundação deste grupo. É a data da formação, e quando cheguei às terras marcoenses, propriamente a Várzea de Ovelha e a Leviada, que hoje é agregada à Folhada, havia uma lacuna, havia muitas sinergias, mas não estavam agregadas a nenhum projeto. Logo 5 anos passado, o 25 de Abril, havia necessidade, digamos, e houve a formação de várias coletividades, e havia ali uma lacuna, porque já havia tradições em termos de carnaval, de festejos de carnavalesco, já havia a nível grupos de cantares, mas nada, digamos, agregados a uma associação. Formámos a associação, que não foi fácil porque éramos novos, havia desconfiança em relação a novas mentalidades, talvez até éramos vistos como subversivos, digamos assim, porque seria uma pedrada no charco numa zona bastante fechada, carenciada, talvez das mais carenciadas do Concelho do Mar Canaveses, nas faldas da Serra da Abobreira, e acontece a grande dificuldade de arranjar instalações próprias para ensaiar, para fazermos grupo de teatro, intermeses, que depois, mais tarde, viemos a concretizar. Quando, digamos que andámos quase 2 anos em campanha de fundos. Nós tínhamos que fazer provas de motocross, tínhamos que fazer arraiais à portuguesa, com a prata quase da casa, para angariar fundos para arranjar um terreno. Conseguimos arranjar quase, digamos, em simultâneo com a formação do grupo, arranjámos um terreno que seria o terreno mais improvável para construir. Um terreno em declive, fizemos um muro esse que se desmoronou com uma intempérie, e foi, digamos, um trabalho quase insano para, digamos, nos primeiros tempos da formação do grupo. Mas, portanto, as pessoas, quando vocês faziam essas provas de motocross, os magustos, festivais de música, sim. Iam aderindo? Aderiram. Tivemos logo, havia sempre os espelhos de Restelo, como em tudo, mas acontece que desde a juventude, porque a nossa preocupação era mesmo tirar a juventude de comportamentos desviantes. Eu, que venho da área da saúde, tenho essa preocupação, quando a gente sabe que hoje a juventude está muito mais, digamos, é mais vulnerável, digamos, a esses tipos de comportamentos. Começámos por criar a infraestrutura. Inicialmente era de uma forma rudimentar, tivemos uns balneários feitos em casqueiras, um balneário improvisado, tivemos em terra batida o recinto desportivo, e acontece que à partida damos-nos por felizes porque conseguimos, a juventude aderiu ao rancho folclórico, a juventude aderiu às novas modalidades, que não falamos da questão até da patinagem. A minha mulher era a diretora
diretora da escola, e chegámos a ter uma parceria, quando cimentámos o parque, digamos, aquilo é um recinto polivalente, também tínhamos patinagem, tínhamos outras atividades, e acontece que verificamos que foi uma pedrada no charco, no meio, quando ali já proliferavam, só na freguesia havia já, era a terceira associação desportiva. Quando incorporamos a componente cultural, tínhamos objetivos, uns foram cumpridos, por exemplo, era o caso de criar uma biblioteca, foi digamos, um objetivo não cumprido, porque vem no Tasleda, e acontece, mas de qualquer maneira conseguimos fazer teatro, conseguimos fazer intermédios, que era digamos, uma atividade que estava já quase a cair em desuso, e acontece que a partida foi muito gratificante nós termos conseguido, digamos, por aquela população que não tinha qualquer atividade, a atividade qualquer dessas terrinhas era ao domingo juntar-se numa tertúlia e pouco mais. E conseguimos conseguimos ter quase uma atividade de 15 em 15 dias, que era ótimo. Isso é muito bom. Portanto, podemos dizer que o dia 3 de julho de 1980 foi um dia de festa. Sim, pode ser que foi um dia de festa, sim, porque à partida eu acho que fomos cerca de 40 pessoas ao registro civil. Eu acho que foi inédito. Foi quase uma procissão. Era uma procissão, sim, porque à partida foi um dia que nos marcou. E conseguimos levar, digamos, as pessoas mais sábias da freguesia. Algumas já cá não estão, porque já se passaram 42 anos, suponho eu, e acontece que foi um dia muito gratificante de conseguirmos. Nós chegámos a fazer jantares de convívio com 200 pessoas, quando a comunidade, não faço ideia, mas 300 pessoas, porque aquilo é uma freguesia que é muito sui generis, porque é uma freguesia constituída, que são, até mesmo geograficamente, é dividida por um rio, que é o chamado Rio Velha, e acontece que há um núcleo populacional chamado Aliviada, há outro que é Légua e nós Gouveia. Não temos uma identidade como freguesia. Nós não conhecemos na parte desportiva, possivelmente conhecemos os atletas, mas não conhecemos as pessoas. Eu ainda tenho o privilégio de ter trabalhado num centro de saúde e conhecendo toda a gente. E conhecendo a população, mas as pessoas da nossa freguesia, dentro da freguesia, não conhecem as pessoas do outro lado da freguesia, a não ser num evento religioso ou desportivo, porque é uma freguesia muito complicada, mesmo até em termos até eleitorais, e agora mesmo com a nova nomenclatura autárquica. Com a agregação. Com a agregação é muito complexa em termos de identidade, e nós conseguimos à partida, porque já havia o grupo desportivo da Légua, já havia o futebol clube de Aliviada, e acontece que à partida foi muito complicado nesse aspecto de questão de aglutinação. Mas conseguiram. Conseguimos. Falando no vosso emblema, o que é que representa o vosso emblema? O emblema é o que eu fiz, porque na altura não faz tudo, digamos, tinha que ser assim? Tinha que ser assim, e acontece que eu vim numa escola de artes, que é a escola de Alcã em Vila Real, era uma escola de artes, nós com 11 anos tínhamos que organizar tudo, fazíamos banda desenhada, fazíamos coisas incríveis, e eu não sou, embora não seja, digamos, desenho gráfico, mas fiz, digamos, o emblema possível. A cor verde foi unicamente para fugir àquele trivial, o vermelho, o verde, o azul, não, o verde, sim. Como havia poucos sportinguistas, vamos apostar no verde, para não ferir suscetibilidades, digamos assim. Muito bem. Falou há pouco num projeto que ficou por realizar, que foi a biblioteca. Se calhar na altura tinham ideia de outras coisas que acabaram também depois por não se concretizar, por exemplo, uma piscina. A piscina, porque nós chegámos o grande busilhos foi a questão de arranjarmos um terreno. Aquele terreno foi o terreno possível, porque as pessoas não eram fechadas. Não houve abertura nesse sentido. Não houve abertura, e nós chegámos a comprar ao lado, comprámos um terreno e tivemos o azar de pessoa já cá não estar, e acontece que aportou, digamos assim, a venda de um terreno que possivelmente seria ou um pavilhão gimnodesportivo, que era o sonho máximo, e uma piscina.
Muito bem. Podemos dizer que, enfim, naqueles primeiros tempos, o desporto mais conhecido ou mais reconhecido do Gouveia seria o futsal. O futsal, mas eu estive um curto período, estive na Assembleia Municipal e naquela altura discutia-se repensar o desporto para o Mar Canaveses, como repensar o desporto em toda a zona do Val, do Sousa e Tâmega. Uma freguesia não tinha... Construir um campo de futebol de salão, um campo de futebol de 11, não fazia sentido quando à partida teríamos que ir buscar elementos às outras equipas das freguesias vizinhas, e acontece que na altura lancei o repto. Que tipo de desporto vamos fazer ao Mar Canaveses? O futsal, que na altura não tinha designação, era futebol de salão. Na altura achámos que era, e vingou, achámos que era o futsal e vingou, porque a partir daí a gente vê a maioria dos campos de futebol hoje estão às moscas, porque há uma desertificação do país, e acontece que verificamos que o futsal, com 5, 6 elementos, conseguimos fazer uma equipa. Tipo pena também, hoje estamos a dar passos externos na incorporação, no caso, não estou a falar de cotas, mas das mulheres participarem. Por exemplo, vê-se muito poucas equipas de futsal femininas, e tenho uma imensa pena. Hoje já estão a nível mesmo nacional, estão-se a dar passos muito importantes, e porque era uma das peças, digamos, as mulheres iam para o rancho folclórico, mas estavam quase vedadas de irem para o futsal ou para outras modalidades esportivas. Muito bem, vamos fazer aqui uma curta pausa na conversa. Vamos passar a palavra a alguém mais jovem. Vamos falar com o atual presidente do Grupo Cultural e Desportivo, Ângelo Freitas, ele que tem 29 anos, é natural de Campanhã, mas vive em Gouveia desde que veio trabalhar para a região. É licenciado em Engenharia Eletrotécnica e exerce precisamente essa profissão. É presidente do grupo há quase 2 anos e também o guarda-redes da equipa de futsal, à qual está ligado desde muito, muito jovem. Não é assim, Ângelo? Sim, verdade. Embora as minhas raízes sejam em Campanhã Porto, as raízes dos meus pais não, são da freguesia de Várzea, Aliviada e Filhada. E então eu sempre tive esta ligação, mesmo vivendo no Porto, todos os fins de semana continuava a vir à terrinha, como se dizia, e sempre acompanhei a associação, o Grupo Cultural Desportivo de Gouveia, e sempre fiz parte, quer das atividades que lá se praticavam, quer da equipa de futebol, que na altura, lembro-me, quando era mais jovem, devia ter uns 10 anos, começamos a formar a equipa de futsal de júniores, na altura sub-10, e depois começou a ser o sub-11 e depois o sub-12, porque nós íamos crescendo e aumentando o escalão, e então começamos a criar, começamos a juntar um grupinho de pessoal mais jovem para treinar, porque o Gouveia já tinha a equipa sénior e era difícil para nós, ou não conseguíamos, não é, com aquela idade participar, mas nós queríamos participar de alguma forma e arranjamos forma de começar a treinar e formar uma equipa de futsal de pequenos escalões, em que depois, pronto, mais tarde, à medida que fomos crescendo, depois fiz parte da equipa sénior, da qual ainda hoje mantenho contacto e faço parte. E como é que foi de chegar de atleta, de simpatizante, a presidente? Pois, isso acaba por ser uma parte natural, porque quando nós estamos tão envolvidos há tantos anos e a conviver com pessoas como o Jaime Mota, que convivi com ele durante muitos anos quando era mais pequeno, conviver com o meu pai, que sempre esteve ligado à associação, e pronto, como mesmo quando o meu pai estava, mesmo eu não fazendo parte da associação em termos de direção, sempre tive que fazer aqueles trabalhinhos no computador que as pessoas às vezes não conseguiam, e então sempre estive ligado, e depois acabou por ser uma evolução natural até à parte de chegar. Passei muitos anos como tesoureiro e como secretário, e pronto, há 2 anos quando tivemos aqui a crise com o Covid, que afetou um inúmero, afetou as associações inteiro, claro, e o mundo inteiro. Decidimos pegar e tentar mudar e tentar fazer algo mais pelo mundo associativo e pela associação do Grupo Cultural Desportivo de Gouveia. E que desafio foi este, em plena pandemia, tomar conta do grupo?
O desafio é grande e para mim ainda não está completamente concluído, ou seja, o nosso objetivo era que aquilo não fechasse, porque é uma associação com muita história e que cada vez estava a perder, estava-se a perder quer a ligação com as pessoas mais velhas, quer a ligação com as pessoas mais novas, e então o nosse objetivo era tentar voltar a dinamizar, porque principalmente depois de uma coisa estar parada é muito difícil voltar a fazer com que a máquina volte a funcionar. E então é isso que temos feito, temos tentado resolver os problemas que existem há alguns anos, e quero ver se nos próximos tempos conseguimos resolver muito mais e começamos sim a entrar em modo funcionamento e fazer muito mais atividades e dinamizar a associação pelo que ela foi e pelo que ela é. Falámos há pouco que o futsal foi o desporto pioneiro no grupo. Podemos dizer que 2006 foi um ano marcante com o torneio da Légua no futsal? Sim, em 2006 foi a primeira vitória do GC da Gouveia num torneio, e acabou por acontecer na Légua, na mesma freguesia, mas na zona vizinha, ao qual existe, em termos futebolísticos, existe alguma rivalidade. E sim, foi o primeiro ano, foi a primeira vitória. Existem muitos jogadores que fizeram parte e vários deles conseguiram se ingrar em carreiras de futebol profissional, e ficou marcado, acho que na memória de toda a gente que participa ou participou naquela associação. Ora, António Silva Monteiro era o treinador no ano em que o Grupo Cultural e Desportivo de Gouveia venceu o primeiro torneio do Futebol Clube da Légua. O empresário da área da construção civil, de 59 anos, é também um dos fundadores, podemos dizê-lo, do Grupo Cultural. Foi jogador da equipa de futsal cerca de 17 anos. Aos 35, assumiu então o papel de treinador. Ao nosso programa, António Monteiro recordou a equipa que permitiu conquistar o torneio da Légua, cuja final foi frente ao São Martinho. Venceram por 2-1. Falou também da cimentação do campo, que para si foi a obra mais importante. Eu não sei se não vou falhar algum nome, mas se falhar, peço perdão, era em termos de equipa de titulares, se não estou enganado, era o Hugo, o Mateus, o Toninho, o Wesley, era o Zequinha, mas depois havia o Emanuel, que estava a começar, outro Toninho, o filho era o guarda-redes. Eu não tenho a certeza, mas eu acho que nessa primeira torneio que nós ganhámos, tínhamos lá dois rapazes que eram daqui do Marco, que era o Luís e o Henrique, que também jogaram lá uns anos. Ali a qualidade já lá estava, não é? Foi um bocadinho da organização, da organização. Nós antes íamos a um torneio e era assim, entrava a equipa titular, depois agora vais tu e depois agora vais tu, quer dizer, ninguém mandava. Eu nunca gostei muito de mandar, mas há de haver alguém sempre que esteja à frente para dizer é o assim ou é assado, não é? E orgulho-me dessa parte e dessa conquista que foi a primeira e desse percurso que foi a partir daí. Na minha opinião, eu acho que fizemos na altura mais importante foi quando se fez a pavimentação do campo, que já foi há muito ano, mas era em terra, chovia, era... Nessa equipa que venceu o torneio da Légua com o verde e branco do Grupo Cultural e Desportivo de Gouveia havia jogadores de muito talento. Alguns deles conseguiram fazer uma carreira interessante. Vamos começar por conhecer o caso de maior sucesso. Wesley Monteiro nasceu em Belém do Pará, mas veio para a pequena aldeia de Gouveia com apenas 4 anos. Começou por dar os primeiros pontapés na bola na escola, mas com baliza a sério, como disse animado ao nosso programa, foi no Grupo Cultural e Desportivo de Gouveia. Daí saiu para o futebol de 11, federado. Nas camadas jovens passou pelo Tuías, Futebol Clube do Marco, onde marcou 78 golos como iniciado em apenas uma época, o que lhe valeu a ida para os juvenis do Futebol Clube do Porto, onde foi melhor marcador na época em que foi campeão nacional. Ainda assim, saiu emprestado para o Leixões, onde se estreou mais tarde como sénior. Representou em Portugal também o Lessa, o Rio Ave, o Penafiel, entre outros, até chegar ao Chipre, onde atualmente está como treinador
dos sub-15 de uma equipa, tendo já tirado o nível UEFA A. Ao A Nossa Terra, Wesley me recordou a sua infância em Gouveia, que acredita ter sido muito importante para o seu sucesso. Eu costumo dizer que deixei o meu coração em Gouveia, em parte, e mantenho aquilo que digo. Gouveia foi muito importante porque toda a minha infância foi ali. Todos os meus melhores momentos estão guardados, são ali. Os meus amigos de infância continuam ali. Tenho muito, muito orgulho em dizer que sou de Gouveia. Embora não tenha mesmo nascido em Gouveia, toda a minha infância foi ali. Portanto, os melhores momentos, os primeiros toques na bola, as competições com os próprios amigos, a evolução que tive em termos de pessoa e de jogador também, tem muito, muito, muito de Gouveia ali. Eu vi o meu irmão mais velho a jogar aí, na altura chamava-se então um torneio interlugares, e então comecei a ganhar aquele bichinho de futebol, e a partir daí então com os meus colegas, nos intervalos ali desses torneios, íamos começar então a dar os primeiros pontapés, e foi ali, o gosto aumentou muito mais desde aí. Wesley me recordou também o primeiro lugar no torneio da Légua e a sensação de jogar pelo Grupo Cultural e Desportivo de Gouveia. Eu sempre que podia, então vinha jogar os jogos de futsal, porque tinha aquele bichinho, porque tinha os meus amigos a jogar e porque era mais um jogo para evoluir. Tudo que eu tinha à minha mão para evoluir, eu queria. Então, os meus amigos jogavam, tinha gente que eu gosto, muita gente que eu gosto, estavam todos lá e dava-me aquela adrenalina de voltar outra vez à terra e ajudar os meus amigos e ser feliz ali. E pronto, foi esse o momento que eu tenho na minha cabeça, primeiro, porque foi talvez o primeiro troféu do Grupo Cultural Desportivo de Gouveia, e foi com todos nós. Foi o primeiro lugar do torneio da Légua, chamava-se o Torneio da Légua, mas foi um torneio que era o mais importante naquela altura, entre todas as freguesias do Marco, digamos assim. Foi especial porque foi o primeiro, depois porque estavam os meus amigos todos ali, e porque eu tinha muito gosto mesmo em estar com eles, em viver com eles, em jogar com eles, em sentir aquele ambiente de família, que era aquilo que realmente no futebol de hoje já não existe tanto. Muitas vezes se fala de amor à camisola, mas ali era um espírito de família, digamos assim, e com o misto do amor à freguesia, que foi. Emanuel Dias também fez parte dessa equipa que venceu o primeiro torneio e tem no seu currículo 4 anos de segunda divisão de futsal quando representou o Ordem. O atual jogador do Aliviada começou a dar os primeiros toques na bola aos 16 anos, no grupo de Gouveia. Ainda hoje defende este emblema nas pausas do campeonato. São 20 anos de verde e branco. Para Emanuel Dias, jogar pelo Grupo Cultural e Desportivo de Gouveia é especial. O primeiro convite para representar a equipa foi mais do que isso. Eu já ouvia e tinha alguns amigos meus que jogavam cá e estudávamos juntos, e ficava sempre admirado e curioso. E eles contavam as histórias dos jogos, dos torneios, e eu ouvi e também gostava, também gostava de participar naquilo. Pronto, e quando surgiu a oportunidade, claro, fiquei todo contente. E foi como ir jogar, sei lá, para o Porto ou para outra coisa qualquer, porque era aqui a minha terra e eu ouvia-os falar e gostava de participar. Foi finais de março, princípios de abril, ali num domingo de manhã. Recordo perfeitamente, um amigo meu que me convidou e disse: vamos lá fazer um treino. E eu vim com ele. E a partir daí, olha, fiquei. Posso dizer que durante estes anos todos falhei 2 jogos do Gouveia. Uma vez uma meia-final na Légua e este ano num torneio, porque foi no dia dos anos do meu afilhado. Eu lembro-me especialmente de 2. A primeira, no Futebol Clube da Légua, e participei nos jogos todos, menos na final. Mas para mim era igual, ganhar. Lembro perfeitamente que foi uma loucura depois de lá para até aqui. Mas sobretudo, e do jogo, mais o que eu me lembro é a primeira final que ganhámos aqui em casa. Sim, do jogo em si, porque aí participei no jogo, torneio, pronto, era o torneio aqui do Grupo Cultural Desportivo de Gouveia. E jogámos contra a equipa de Sotinho, que tinham os melhores jogadores que existiam naquela altura do Conselho do Marco. Muitos nas camadas jovens do Porto, tinha 2 ou 3 que jogaram nas camadas jovens do Porto. E nós ganhámos 3-2.
eu gosto de jogar, por isso eu gostei de jogar, também não desprezar aqui os outros clubes e nem me passa pela cabeça, porque gostei de jogar neles todos e gosto, e continuo a gostar, e gosto de jogar. Mas depois, juntar ao gosto que tenho pelo jogo, jogar com os meus amigos e com alguns dos melhores que eu tenho, sempre fizeram um percurso comigo, não só no futebol, mas desde pequenos, na vida toda, claro, isso aí, para mim, é o melhor que pode existir. Hugo Mateus é outro dos jogadores que saiu dessa fornada que venceu o torneio da Légua, que também conseguiu ter um percurso interessante no futebol. Começou por volta dos 10 anos no Grupo Cultural e Desportivo de Gouveia e hoje, com 36, continua a participar nos torneios, defendendo as cores da sua terra natal. Entre os muitos clubes que representou no futebol de 11, destacou o marco e o orgulho de ter representado o clube do seu concelho. Hugo Mateus é mais um a falar do sentimento especial de jogar pelo Gouveia e da subida de qualidade no clube. Para mim, o que mais me enaltece, em todos os sentidos, foi isso mesmo, foi ter começado lá. Depois foi tudo um grupo que a gente criou ali de amigos. Nós não havia semana que não treinássemos 2, 3, às vezes 3 vezes por semana. Muitas vezes chegou a coincidir, eu nessa altura já jogava na formação e até quem me vinha trazer a casa era o meu treinador. E chegou a coincidir de haver treinos nessa altura, eu vinha dos treinos da formação, chegava à casa, aliás, nem chegava à casa, ele deixava-me no fundo da minha casa, só dava tempo dele dar meia volta, pegava e eu no mesmo saco pegava e ia ter com eles, porque já estavam lá a treinar a maior parte das vezes, porque eu chegava sempre por volta das 10 e tal, para teres uma ideia, sempre tarde. E aquilo continuava, eu chegava lá por volta, por exemplo, 10h30 e nós nunca saímos lá antes da meia-noite. E depois era aquele todo convívio. Eu quando comecei, treinava com pessoas muito mais velhas do que eu. Eu, que me recordo, posso estar enganado, mas que me recordo, no início da minha geração, era praticamente só eu. E muitas das vezes ia para lá, a maior parte das vezes treinava com eles, com uns 10 anos, 9, 10 anos, e depois eles foram-me conhecendo e na altura até depois já me chamavam até mais vezes, e pronto, tudo começou daí. E a altura que eu me recordo, nunca me esquece, que foi aqui um torneio em Taboada, que me convidaram se eu queria fazer parte. E eu disse logo, claro que sim. O grupo foi evoluindo, foi vindo o pessoal de Manuel, depois mais gente, o Toninho, que também é o primo, o Wesley, o irmão do Wesley. Começamos ali a criar um grupo porreiro. E foi ali uma geração que andamos ali, não posso precisar, 3, 4 anos, aquele grupinho certinho, em que o resultado claro que saíamos tristes, que não posso dizer que nós não ganhámos torneio nenhum e poucos jogos ganhávamos, mas depois o grupo fomos criando ali um laço forte e o grupo foi se tornando forte, que depois chegámos a uma altura que qualquer torneio que a gente entrasse ganhava. E foi. Tivemos aí 3, 4, 5, 6 anos que todos os torneios que a gente entrasse ganhava. E voltamos à conversa aqui em estúdio para falar com o presidente do grupo, desta associação, Ângelo. Acabamos de ouvir algumas pessoas ligadas ao torneio, ao primeiro grande torneio, que é o marco, ao torneio da Légua, mas o grupo tem mais palmarés, obviamente, na estante. Que troféus é que destaca ao longo destes 40 anos, um pouco mais de 40 anos de história? Sim, esse foi o primeiro que nós vencemos, mas esse é tão importante como todos os outros que ficaram para trás, de segundos e de terceiros e de quartos, porque o que importa é as pessoas estarem a participar numa associação e gostarem e praticarem desporto, que esse é o objetivo principal quando nós criamos uma equipa, é que as pessoas participem e principalmente que façam desporto. Portanto, todos eles são importantes e claro que depois dessa vitória vieram muitas mais de primeiro lugar, mas todas têm o mesmo significado e todas estão exatamente no mesmo sítio, porque todas elas são importantes. Isso a nível de futsal. Depois temos lá também muitos troféus de participação, agora com o Reis Folclórico, e essa também é uma parte importante da associação, que nasceu em 2003. E que é importante também ressalvar, porque juntou na altura a juventude de Gouveia, porque aquilo começou por ser um rancho infantil,
mais tarde tornou-se sénior, lá está, à medida que as pessoas vão crescendo. Começou um rancho infantil e depois tornou-se um rancho sénior. E também é importante ressalvar esse tipo de troféus, porque é o que valoriza a nossa associação, é a panóplia de atividades que conseguimos ter e conseguimos dar às pessoas que fazem parte. Portanto, a ver por estes troféus, maiores ou mais pequenos, mais ou menos importantes, todos são importantes, mas com mais ou menos peso, podemos dizer que os adeptos, os apoiantes, os amigos têm acompanhado o Gouveia, têm acompanhado esta evolução? Têm crescido? Têm decaído? Sim. Tem acompanhado? Tem acompanhado, sim. Pelo menos o pessoal que... Pronto, eu sou uma pessoa muito mais jovem, que não tem noção, se calhar, o que é que aquilo era há 40 anos atrás. Tenho apenas noção do que aquilo é hoje em dia, embora tenha acompanhado aquilo durante muito tempo. Também, por ser mais jovem, não conseguimos precisar ou não conseguimos ter noção ao longo da nossa vida de tudo e mais alguma coisa, se calhar uma noção diferente da que eu tenho hoje, não é? Mas do que eu tenho visto, temos pelo menos o pessoal mais jovem, que é o pessoal mais ligado neste momento à associação, tem acompanhou o passado, tem acompanhado o presente e tenho a certeza que irá acompanhar o futuro daquela associação. Nos primeiros tempos, Sr. Jaime, havia um maior envolvimento por parte das pessoas? No que a adeptos diz respeito, obviamente, a apoiantes. Sim, eu hoje não faço agora ideia, já não acompanha tanto, sim, mas naqueles primeiros tanto, tempos. Mas acho que o empenho é o mesmo, acho que acompanham, tanto na questão do rancho. Eu recordo-me, o rancho teve uma saída, lembro-me essa, porque até os vídeos passam no YouTube. Tenho vídeos com 8.000 e tal visualizações. Por exemplo, uma saída a campanhar, iam 100 e tal pessoas a acompanhar o rancho folclórico infantil. Quando íamos, por exemplo, íamos aos torneios todos de futsal, porque todas as associações organizavam o seu torneio anualmente, e acontece que a juventude ia toda, umas nos seus carros próprios, mas havia freguesias ali vizinhas, porque até a questão dos associados, só vou pôr aqui nós éramos sócios também da coletividade vizinha. Por exemplo, a Associação de Taboado, a Associação da Leviado do Légua, eu era sócio de 4 ou 5 associações e acompanhávamos também, digamos, havia a reciprocidade de, digamos, ir aos eventos deles e eles vir aos nossos. Por exemplo, quando fazíamos por exemplo, o caso de uma Arraial, um festival de folclore, tínhamos 300, 400 pessoas, não íamos ver zero da freguesia vizinha, mas havia, digamos, um acompanhamento enorme da população, porque são populações rurais e acontece que não há muitos eventos culturais na zona e verificávamos que as pessoas, tanto da freguesia como das freguesias circunvizinhas, aderiam em massa, digamos assim. Hoje ainda é assim, mais ou menos? Eu penso que isso é um bocadinho da mística que acontecia na altura aqui no período em que o Sr. Jaime acompanhava mais. Perdeu-se um bocadinho, mas não só em Gouveia, eu penso que no geral as pessoas ficaram um bocadinho mais distantes. Se calhar hoje em dia há outro tipo de atividades, há muitas ofertas, que principalmente os mais jovens preferem. E nem sempre acompanham. Continuamos a ter o nosso público, continuamos a ter os nossos acompanhantes, mas se calhar nem tanto como seria há uns anos atrás. Ora, nós, e para finalizar, podemos dizer o assunto futsal sénior do Grupo Cultural e Desportivo de Gouveia, vamos ouvir agora o atual treinador. Carlos Dias tem 31 anos, é mais um dos nascidos em Gouveia que começou no futsal do grupo na adolescência. Como jogador ficou até aos 28 anos, foi depois para o cargo de presidente, onde esteve 4. Treinador há 6, Carlos enalteceu a existência de camadas jovens que chegaram a existir entre 2006 e 2012 e confessou que acredita que se Gouveia se federasse, conseguia ter uma equipa muito forte com os jogadores da terra. Somos um grupo em que damos todos bem, em primeiro lugar, e eu acho que tanto eu como qualquer outro treinador que já passou aqui no clube gosta de treinar aqui o pessoal, porque somos todos humildes e toda a gente gosta de jogar pelo clube. Qualquer jogador quer jogar por nós, neste caso o pessoal da terra que joga gosta de
deste caso nesse clube, é assim, nesses últimos anos, e quase todos da minha geração, somos cerca de 12, lá está, os que nós temos aqui no Gouveia, mas federados somos mais de metade, como há bocado falei, e já me vi alguns jogadores. Em termos de clube, eles amam às tantas mais o clube, neste caso da nossa terra, do que o clube, neste caso, onde representam. Isto quer dizer que eu, como também já joguei ali e percebo o que qualquer um sente, acho que nós tendo um clube federado, esses jogadores voltariam todos a representar o clube. O futsal sénior está fechado. Vamos em poucos minutos, valorizar também o trabalho que é feito por ex-jogadores na secção de veteranos, que também faz parte deste grupo cultural e desportivo. Para isso, vamos ouvir o responsável por esta secção, Manuel Freitas, a quem chamam carinhosamente de Mister. Nasceu há 60 anos, precisamente a 300 metros da sede do grupo, onde foi jogador na juventude. No grupo diz que não deve haver cargo pelo qual não tenha passado, chegou a presidente em 2005 e por lá esteve até 2010. O fundador da secção de veteranos do grupo cultural, que tem cerca de 10 anos de existência, explicou que o mais importante é o convívio, embora a competição também exista em torneios amadores. Este grupo, basicamente, é um grupo de amigos, é um grupo de ex-atletas, mas que sempre tiveram a paixão pelo desporto e que continuamos. E uma vez que o desporto faz bem à saúde, nós aqui continuamos todos os sábados, uma horinha, a fazer um treininho. Às vezes somos 10, outras vezes somos 12, às vezes somos só 8 e às vezes somos só 6, mas mesmo assim não deixamos de fazer o nosso treininho. Nasceu da vontade minha e de outros amigos, outros colegas que ainda hoje continuam a participar. Tivemos a ideia e com o passar do tempo eles foram quase como atirando para cima de mim a liderança, e hoje em dia ligam-me: mister, vai haver treino hoje? Um tom de brincadeira, como alguns fazem questão de fazer isso, e pronto, e aqui continuamos, e eu acho que é saudável, e enquanto eu puder e eles estiverem a vontade também, acabamos de continuar. E também de vez em quando vamos ganhar uns troféus, e ainda este ano participamos em 2 torneios inseridos na semana cultural, quer do Futebol Clube da Leviada, quer do Futebol Clube da Lequa, e um deles até vencemos. Portanto, já percebemos então o peso do desporto, nomeadamente do futsal, no Grupo Cultural e Desportivo de Gouveia. Vamos falar agora de uma outra atividade que também é muito reconhecida, que é o rancho folclórico. O rancho folclórico que começou há algum tempo, depois parou e depois, anos mais tarde, recomeçou. Mas vamos perceber com o Sr. Jaime como é que foi criar, há muitos anos, digamos, o primeiro rancho folclórico da associação, que também era um rancho infantil. Era infantil, não foi difícil, porque na altura havia também já um grupo de cantares. Conseguimos fazer uma recolha do cancioneiro e havia um grupo de cantares de músicas e modas tradicionais, e foi fácil porque também na altura a escola deu-nos todas estas sinergias que necessitávamos. A minha mulher era a coordenadora da escola de Gouveia, e acontece que tinha uma senhora que prestou aqui a homenagem, que era a Dona Joaquina, que tinha uma ótima voz, e acontece que o rancho era quase, tanto era da escola, como era, digamos, mais uma atividade do Grupo Cultural Desportivo de Gouveia. Na altura teve sucesso, tivemos várias saídas, depois, com a facilidade com que se formou também, ele extinguiu-se por ele próprio. Acontece, mas mesmo assim teve uma atividade de 5, 6 anos, que foi quando inauguramos as instalações, que hoje é o polivalente do Grupo Cultural Desportivo de Gouveia, onde fazemos tudo, desde futsal, patinagem, outras atividades, festivais de folclore. O rancho esteve na inauguração, conforme surgiu, assim também desapareceu. Portanto, depois esteve inativo muitos anos, e entretanto um outro projeto, um outro rancho, portanto já nada a ver com isso. Não tem nada a ver, já surgiu. O grupo já surgiu com ensaiadores, o grupo já surgiu com outra dinâmica, talvez mais competitiva, porque já tinham mais ainda
para fazer intercâmbios com outras coletividades que continuam, eu acho que, mas melhor que o presidente, o Ângelo. O Ângelo vai dizer, mas foi com bons olhos que viu este ressurgimento. Sim, porque até nem era não era uma área que dominava o caso do folclore, eu depois aprendi a gostar, mas na altura não era uma área, mas na altura, como houve pressões para formar os rancho folclórico, via o embrião que já vinha da escola primária e acontece que vi com bons olhos e era a nossa menina dos olhos. Acontece que o rancho folclórico tinha porque gosto até, ainda tenho fotografias, porque gosto muito de, digamos, de multimédia, ainda consigo, ainda hoje se vê no YouTube, tanto do primeiro rancho, atuações, como agora o rancho atual, que continua com grande pujança e continua a ser, digamos, uma das atividades mais importantes da coletividade. É assim, não é, Ângelo? O rancho continua a ser o porta-estandartes também da vossa associação. Sim, continua. Desde 2003, desde esta recriação, por assim dizer, do rancho infantil, tem sido a nossa bandeira para mostrar a nossa freguesia ao longo do nosso país, de Portugal. Temos ido a muitos lados e ajuda a mostrar a nossa cultura, os nossos costumes, as tradições antigas da nossa freguesia e do nosso local. Acaba por ser um livro de memórias dos nossos antepassados. Exatamente. O rancho folclórico. E como é que também, na altura da pandemia, enfim, lidaram com esta situação toda? Na altura da pandemia não lidamos. Lidaram. Ou seja, ficou completamente em stand-by. Os ajuntamentos eram proibidos e então ficou em stand-by, mas dou graças principalmente ao Manuel Freitas, porque conseguiu, após o enorme tempo de paragem, estamos a falar de cerca de 2 anos ou uma coisa assim, ao fim do tempo de paragem conseguiu reajuntar toda a gente e voltar a existir e voltar a ser o que é o rancho folclórico do Grupo Cultural Desportivo Gouveia. Portanto, e já tem, não sei se está por dentro, mas já tem mais ou menos o grupo pronto para festas e atuações. Sim, este ano já atuamos na festa do Grupo Cultural Desportivo Gouveia, no aniversário, que ao mesmo tempo foi o próprio Festival do Rancho, que normalmente fazíamos separado. O Festival do Rancho era em setembro e a festa de aniversário do grupo em julho. Este ano decidimos fazer as duas festas numa, mas sim, já temos os intercâmbios dos ranchos que lá vieram, já tínhamos intercâmbios antigos, porque isto no mundo do folclore, as deslocações não são pagas, permutas. São pagas com permuta, e então já temos algumas permutas para serem feitas nos próximos anos. Portanto, o rancho está bem, está com boa saúde e será para continuar. Muito bem. Já que estamos a falar em rancho, e para fecharmos esta primeira hora do nosso programa, vamos ouvir um tema que é bastante conhecido, que é o Laurindinha, que também está, quem quiser, também está presente no YouTube e também tem muitas visualizações e, portanto, podem ver e ouvir. Nós vamos terminar esta primeira hora, voltamos já a seguir a um curto intervalo para continuar a falar do Grupo Cultural e Desportivo de Gouveia, do Marco de Canaveses. Agora terminamos com música, ó Laurindinha.